Eu comecei com 10 anos de idade. Eu sou de Salta, norte da Argentina. Comecei a dançar com 10 anos porque eu insisti. Eu desde que, sei lá, que lembro que eu queria dançar, eu falava para minha mãe falava, deixa, muito criança. E aí com 10 eu insisti tanto que eles me deram de presente de aniversário começar a fazer aulas de balé. Aí eu comecei, a professora ficou muito impressionada comigo porque eu tenho muita flexibilidade física, muito talento físico. E ela ficava muito impressionada comigo e falava, nossa gente, o que eu vou fazer com essa menina? Porque eu me virava para um lado, me virava para outro demais. E aí ela começou a investir em mim. Aí essa escola, a formação era de 14 anos, a escola Vaganova. E eu fiz em 4. Fui fazendo vários cursos juntos e demais. E eu fui passando os exames, aprovando. Aí quando comecei a fazer meu 5º ano, a professora falou, você tem que ir embora de aqui, não tem mais nada o que você fazer aqui. Aí ela me recomendou ir para Buenos Aires, tentar entrar na Escola de Teatro Colón, continuar a formação lá. Aí no início minha mãe ficou, 15 anos, muito criança, imagina morar sozinha e demais. Meus tios falaram também, me viram dançando. Aí eles me viam no palco, percebiam que eu tinha alguma coisa que era diferente, então por que não e demais. Então eles decidiram investir, me ajudar, né? Cumprir esse desejo. E aí eles falaram, ok, vamos para lá. Aí eu fiz a audição no Teatro Colón. Eu não passei a audição, eles me falaram que eu não tinha talento nenhum, que era melhor eu me dedicar a outra coisa, fazer isso como um hobby. Aí eu fiquei mal, chorei, falei pra minha mãe que eu não queria ficar mais lá, que eu queria voltar. E a minha mãe falou, então tudo bem, se você por um não desiste assim de fácil, é porque você não gosta tanto da dança. E isso me marcou, aí eu falei, não, eu quero mesmo, sim. Então eu fiquei em Buenos Aires fazendo aulas particulares, me preparando para dar um outro exame. E aí a professora com quem eu comecei a fazer, falando, gente, você tem muito jeito para dançar contemporâneo. Por que você não vai para o Teatro San Martín? Que é um outro teatro em Buenos Aires, assim como você tem o Teatro Colón de balé, você tem o Teatro San Martín, que ele é focado hacia a dança contemporânea, tem até uma companhia contemporânea. E uma escola de dança contemporânea de 3 anos de formação, que é formação de intérprete contemporâneo, que você tem que ter pelo menos 17 anos para entrar. Aí eu fui lá, fiquei 1 ano, com 16 eles abriram uma audição, eles fazem audição todos os anos para você começar, é uma formação gratuita. Aí eu fiz a audição, aí eu não passei na audição também não, eles me tiraram caminhando. Aí eu falei, gente, será que é isso pra mim? Aí eu falei, não, vamos continuar. Eu continuei me preparando demais. Aí no meio do caminho apareceu a possibilidade de me inscrever para o Prix de Lausanne. Aí eu mandei meu material, fui selecionada. Aí eu fui concursar no Prix de Lausanne, cheguei na semifinal. E aí quando eu estava indo para fazer o Prix de Lausanne, teve uma nova audição para essa escola e aí eu passei. Aí então eu tive que me sentar lá, conversar com a diretora da escola, pedir permissão, porque eu iria perder o primeiro mês dessa escola, que é um mês eliminatório ainda. Você passa a audição e você tem um mês onde ainda eliminam pessoas e depois desse mês que você já entra na regularidade do curso, que é eliminatório a cada semestre. Aí ela falou, não, tudo bem, você está indo para a Prix de Lausanne, então ok, a gente te espera, quando você volta a gente vê. Fui para lá, a experiência da Prix de Lausanne foi incrível, porque te abre as perspectivas de muitas coisas, do talento de todo mundo, que você é mais na verdade, nesse milhão de pessoas que dançam e demais. Aí quando eu voltei, comecei esse curso, eu não tinha tido nenhum contato com dança contemporânea, o máximo que eu tinha tido era contato com jazz, mas eu não sabia o que era dança contemporânea, não sabia o que era Graham, não sabia nada. Aí quando eu voltei para o curso, comecei, a primeira aula era de Graham, no chão, estava de meia roça. Aí a professora ficou olhando para mim e falou, gente, quem que é essa menina de coque com meia roça fazendo Graham? E aí, nossa, foi amor à primeira vista. Eu me apaixonei pelo contemporâneo. A dança clássica não fez mais sentido para mim, porque eu olhava para ela como uma coisa muito rígida. Nesse momento, eu agora vejo o quanto estava errada também, né? Mas, e aí me apaixonei, então nessa formação foram 3 anos de formação de intérprete contemporâneo, onde a gente tinha Cunningham, Limon, Graham, Contact Improvisation, Flying Low, anatomia aplicada à dança, música aplicada à dança, composição, improvisação. Tipo, era uma formação realmente riquíssima.
E no último ano, o diretor da companhia do teatro me viu dançando e me ofereceu começar a fazer aulas com a companhia. Aí eu comecei a fazer aulas, aí ele me ofereceu um contrato de aprendiz, aí eu comecei a trabalhar como aprendiz na companhia. E depois de um mês, ele me colocou para dançar, e aí eu não parei mais. Aí eu, no segundo ano, já me deu um papel de solista, depois me deu um papel de principal. Aí eu fiquei 5 anos na companhia, eu ganhei um prêmio como revelação na dança pela imprensa argentina. E aí a companhia começou a entrar em muitos conflitos gremiais e sindicais, aí a companhia começou a não dançar, a ter muitos cancelamentos de viagens, de apresentações e demais, e eu estava com 21 anos, 22 anos. Então eu estava tipo assim no ápice, eu queria só dançar. Que também está errado, né? Porque a gente precisa pensar nas coisas que é importante para a profissão, né? Valorizar a profissão, o salário, o tempo de trabalho e demais. Mas quando essa idade era tão jovem que eu não conseguia pensar nisso, eu só queria estar no palco. E se deu a possibilidade estava junto no momento da criação da São Paulo Companhia de Dança, e eles foram fazer a audição em Buenos Aires. Aí eu fiz a audição, passei a audição em Buenos Aires. Aí eu vim para São Paulo, fiz uma segunda audição em São Paulo com todos os selecionados do Brasil, passei a audição também. Aí eu me mudei de um dia para o outro, pedi demissão e me vi com 2 malas no aeroporto, chegando sem plano, só com contrato, sem falar português, sem conhecer ninguém aqui, foi assim uma loucura. Aí eu fiquei 5 anos na São Paulo Companhia de Dança, fui das primeiras solistas que teve a companhia. Aí foi tão intenso o trabalho na São Paulo. Eu dancei uma das peças que me modificou muitíssimo, que foi o Prelúdio à Tarde de um Fauno. E depois disso eu não conseguia dançar mais. Eu achei a dança sem sentido. Aí eu precisei parar. Aí eu saí, fiquei 1 ano sem dançar, só viajando, não queria nada. Depois disso foi que eu entendi as transformações que a dança tem demais, e que não é só uma coisa, são infinitas possibilidades. Aí eu fiz um projeto com Alex Soares, daí eu fiz uma audição para o Ballet da Cidade de São Paulo, eu entrei no Ballet da Cidade de São Paulo, fiquei 4 anos lá. Chegou um momento também que para mim deu um limite, por questões também de abusos morais dentro da companhia, eu sofri bastante abusos de uma ensaiadora, que no momento eu não entendia que aquilo era um abuso, um assédio. Foram 2 anos que eu passei assediada. E aí chegou um momento que eu falei, gente, se isso é dançar, eu não quero. Eu não quero passar por isso, eu não quero esse sofrimento no meu cotidiano. Eu falei, eu não vou passar por qualquer coisa pela dança. Sabe, para mim, começou a parecer que para dançar eu tinha que aceitar qualquer coisa. E aí eu falei, não quero mais. Tudo tem um limite, exatamente. E eu percebi que eu não queria mais sacrificar coisas pela dança. E menos uma saúde mental, sabe? Aí eu pedi demissão, saí, fiquei 1 ano também independente, aí fiz um projeto com Jorge, fiz um projeto com Luiz Arrieta, dancei com ele um duo, e é nesses porvenires da vida eu me apaixonei, do nada caiu uma proposta para trabalhar como solista em uma companhia na Alemanha. Aí eu falei, nossa, vem agora que eu me apaixonei, vem essa possibilidade. Já não ia dançar. Aí, ao mesmo tempo, também era uma questão que ficava assim, o que é dançar na Europa, né? Esse sonho que uno tem, uma utopia meio irreal do que é dançar na Europa, que parece ser que sempre é melhor, né? Aí eu falei com ele, aí falei, amor, é isso, eu gostaria de viver essa experiência. O que você acha? A gente fazia 1 ano e meio que estava junto. E aí ele falou, vai vivenciar isso. Aí eu aceitei o contrato, fiquei 2 anos lá. Ele foi para lá, eu vim para aqui. Demais, depois de 2 anos, que você fala, tipo, Europa não é nada assim... Não era tão... As companhias de dança são companhias de dança em qualquer lugar do mundo, com as mesmas questões, com os mesmos problemas, Você vai dançar coisas que gosta, vai dançar coisas que não gosta. É a mesma coisa, não é nada assim tão florido quanto a gente acha que é. No sentido financeiro. Não, nem isso.
E a gente também tem essa coisa assim de achar que a dança é muito mais valorizada. Claro, a arte é mais valorizada de alguma forma porque fez parte da vida deles também por muitos séculos. Então, e assim tudo não é tão mais valorizado. E menos a dança, que sempre é aquela prima, pô, que tá lá, ressagada, lá. E aí voltou essa mesma questão, como eu teve naquele momento dos assédios, que eu falei, vale a pena sacrificar tanto? A dança é parte da minha vida, mas não é minha vida. Não era mais minha vida. Aí eu decidi voltar para estar com ele. Aí eu voltei, já faz 3 anos da minha volta. Eu cheguei bem no meio da pandemia. Começou a pandemia. E aí eu fiquei um tempo assim, sem trabalho, porque eu já não conhecia mais também o movimento que estava acontecendo no Brasil. As pessoas também já não lembravam mais. Então levou um tempo, aí eu comecei a vender comida. Virei cozinheira. Passei a pandemia inteira cozinhando e vendendo comida. Fiz uma formação de terapeuta. E aí eu comecei a me direcionar a esse lugar do cuidado. Eu gosto do trabalho com o corpo, então cuidar do outro e demais, para mim começou a fazer muito sentido. Eu comecei a cuidar dos meus pais na distância, dar aulas para eles online. E assim comecei a fazer aulas online pelos meus pais. Depois cuidei dos pais do meu marido e aí aos poucos comecei a entrar de novo na dança, dando aulas online. Aí a cozinha começou a diminuir, aí as coisas começaram a abrir de novo. Aí apareceu esse projeto do Jorge de trabalhar como assistente dele, que foi um presente enorme, porque foi me colocar também numa função que eu não sabia, me explorar nesse outro lugar. Agora estou nisso, aí surgiu esse projeto com o Henrique Rodovalho, dele coreografar, um duo para mim e para Luiz de Oliveira, um bailarino do Balé da Cidade. E é isso, então eu estou aí entre bailarina, entre assistente, entre professora, entre cozinheira, terapeuta, sei lá.